Se o nosso objetivo é chegar a ondulações a 90 bpm, óbvio que a gente não vai começar a 90 bpm, né? A gente vai começar antes. Então aqui a gente tem semínimas, né? E aí depois passa para tercina de semínimas, depois colcheias, depois tercina de colcheias, depois semicolcheias, depois sextina de semicolcheias, né? Isso a gente vai fazer com ondulações. Olha só que cada um aqui tem uma ondulação. O vibrato ele se divide em duas partes, tá, pessoal? O vibrato ele se divide em subir ou descer, tá? Mas em subida e descida, né? E uma coisa importante para pureza do som é que a gente não suba a ponto de crispar o som, que seria crispar, seria ficar um pouco áspero o som. Então, a gente não quer. A gente não quer esse som, certo? A gente quer no máximo certo? A gente não vai até o limite. Tem muita gente que fala para apertar muito, né? E aí a gente utiliza a mandíbula, certo? São pequenas variações de pressão na mandíbula. Então seria como apertar um pouco a palheta e soltar ela um pouco, né? Bom, sabendo disso, pessoal, o que a gente precisa entender, né? E aí eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu estava aprendendo vibrato lá em Lyon, o meu professor, o João Denis Michard, que ele falou, né, sobre o vibrato, é que o vibrato ele se divide nessas duas partes, subida e descida, né? Só que entenda uma coisa do mecanismo do ser humano. O que você acha que é mais forte? Abrir a mandíbula ou fechar ela? A nossa mordida é mais forte, né? Concordo, todo mundo concorda. Se a gente colocar, sei lá, um dedo aqui, a gente é capaz de partir o dedo no meio, né? Aqui não, ó. Eu consigo segurar um pouco a minha mandíbula, né? Já para fechar, não. É quase impossível, né? Segurar. Então a mordida, ela é muito mais forte do que a abertura. E o que acontece geralmente, né, no vibrato? Acontece isso aqui, ó. A gente faz por quê que acontece isso? Porque aqui é descida, afrouxou a mandíbula. Subiu, o i sobe de uma vez, por quê? Porque a mordida é muito forte. E nesse estudo aqui, por que a gente começa com células bem lentas? Porque a gente quer o quê? A gente quer trabalhar a descida e a subida da nota. Pequenas variações na afinação, né? E essas variações elas precisam ser regulares. Ela não pode ser ela não pode, tem que ser mesma velocidade que baixa, mesma velocidade que sobe. Então isso é um vibrato e é um dos erros, né, que os alunos geralmente cometem. Bom, eu vou pegar aqui a nota Ré como exemplo, tá? Mas você pode pegar qualquer nota aí. Vou pegar a nota Ré. E eu vou fazer a 60 bpm a semínima. Então, sobe, desce, sobe, desce. Então vai ficar nesse sentido, o vibrato, tá? Vamos lá, então. Nota Ré. Tá vendo? Bem lento, acompanhando o metrônomo. Tem que ter essa descida. Pode exagerar bastante, né? Agora, depois, tercina de semínima, né? Vamos lá. Seria isso.
levemente a velocidade. Agora em colcheia. Tá, ri, a, in, tá, 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 né? Colcheia, vai lá. Ré. Né? Exagera bastante, certo? Nas ondulações. E regular sempre, né? Lembra da descida ser igual à subida. Tercinas. Tá vendo que tem uma setinha subindo e outra descendo? Isso representa a célula rítmica, né? Então... Ótimo. Agora semicolcheia. Tá, 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 tá. Vai lá. Beleza. E agora sextina. Tá, 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 né? Beleza. Isso a 60 BPM. Uma coisa que eu vou passar aqui para vocês, né, que um professor meu passou uma vez para mim, e sobre estudo estudo em geral, né, de quando a gente utiliza esse camarada aqui, que é o metrônomo. Quando a gente utiliza o metrônomo, a gente não pode, por exemplo, sair do mesmo dia, pessoal, a 60 BPM e ir para 120 BPM. Não dá pra fazer isso. Geralmente aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? Ah, consegui a 60, vou aumentar pra 5, mais 5, mais 5, mais 5. Aí chega uma hora que você não consegue tocar mais. Por quê? Porque tem que ter um processo, né? Então, quando vocês forem estudar, aumenta de 5 em 5 por dia, tá? Hoje eu estudei o vibrato a 60 BPM, as ondulações. Amanhã eu vou estudar 65. Depois de amanhã, 70. Depois de amanhã, 75. E assim a gente consegue dar tempo para a nossa cabeça, né, criar memória muscular, dar tempo da gente se habituar ao estudo, né? E é assim mesmo que a gente constrói a técnica de base, certo? Não é num dia que a gente faz. Eu sei que a gente é muito ansioso e quer fazer tudo, né? Mas o nosso objetivo aqui é chegar a ondulações a 90 BPM, né? Com esse camarada aqui, né? Eu vou colocar aqui só pra gente ver como que fica, tá? Então 90 BPM vai ficar. Certo? Não fica tão rápido, né? Né? Fica, enfim, uma velocidade ok pra gente fazer e a gente consegue ter um bom vibrato. Eu acredito que 90 BPM, sextina de semicolcheias, a gente já consegue ter uma velocidade boa de vibrato, que é o que a gente mais sofre no final das contas, né? E aí depois, pessoal, que a gente aprendeu e praticou, né? E aí subiu pacientemente até chegar aos 90 BPM. Depois que você dominou a sextina a 90 BPM, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar em cima do estudo do som filé, que é esse estudo aqui, esse camarada aqui. O que é o som filé, pessoal? O som filé, ele é um estudo de trabalho de aprendizagem para o som. Certo? E aqui está a importância das 9 técnicas do controle do sax. A gente consegue agregar controle sobre uma técnica estudando outra, né? Então a gente estuda primeiro o som, primeiro a gente estuda, por exemplo, esse estudo aí sem vibrato e depois a gente aplica o vibrato. E por que o som filé, né, ele é eficiente? Porque ele trabalha estabilidade, ele trabalha pureza e ele trabalha também a questão do vibrato. A gente pode trabalhar o vibrato nele, por quê? Porque imagina só,
como é legal o estudo de son filé. O son filé é som afunilado em francês, tá? Traduzindo. Filé seria isso. A gente começa ele numa dinâmica bem forte e vai afunilando a dinâmica até ele sumir, né? Ou até uma dinâmica piano. Esse daí seria um estudo para iniciantes de son filé. Por que é interessante trabalhar o vibrato, né? A técnica vibrato em cima dele? Por quê? Porque a gente começa com um vibrato amplo, porque está numa dinâmica forte, e a gente vai diminuindo a amplitude. E assim a gente consegue ter controle da amplitude do vibrato. Então a gente pode estudar, por exemplo, semicolcheia, o vibrato a semicolcheia. Repare que eu começo com uma amplitude muito grande do vibrato. E aí eu vou diminuindo a amplitude, né? Até eu chegar, enfim, numa amplitude que quase não dê para perceber o meu vibrato. E essa é a grande mágica do son filé, né? Por isso que ele tá aí. Por isso que a gente tem que estudar com o son filé. E qual que é o conceito, né, do son filé? É a gente trabalhar toda a região do saxofone. Aqui, como é um estudo para iniciante, né? Enfim, de son filé para iniciante, a gente pratica só a região média, né? Mas o interessante seria praticar agudo, médio e grave no saxofone. Assim a gente vai destrinchar a técnica a ponto de realmente dominar ela.